A gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 e 15, onde nos fala sobre o discurso de Pedro. E diz a palavra do Senhor para mim e para você. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados irmãos, nos diz a palavra do Senhor que estava reunidos naquele lugar quase 120 irmãos, unanimemente em oração e súplicas diante de Deus, esperando a promessa que Jesus tinha feito para eles. Aleluias. Quando o Senhor falou em Atos capítulo 1 e o versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste. Aleluias. Então, estando todos reunidos ali, se cumpriu a promessa tão esperada por todos. Diz a palavra do Senhor que todos foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. E correndo aquela voz, ajuntou-se ali uma multidão para ouvir e ver o que estava acontecendo. Aleluias. E todos os que chegavam ali estavam confusos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, porém nada entendia. E começaram a perguntar uns aos outros o que era tudo aquilo. Outros diziam que os irmãos estavam embriagados e zombavam deles. Louvado seja Deus. Mas diz o versículo 14 que Pedro, pondo-se em pé, levantou a sua voz diante daquela multidão e começou a esclarecer para todos que não tinha nenhum irmão embriagado, como eles estavam pensando. E dizia Pedro que o que estava acontecendo ali era o cumprimento da promessa de Deus. É o que está dito pelo profeta Joel no versículo 17 e 18. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluias. Então Pedro, aleluia, foi esclarecendo para eles o que realmente estava acontecendo. E foi Pedro falando a respeito dos sinais dos tempos. Também Pedro falou sobre a crucificação, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E todos ouviram com atenção e começaram a afligir em vosso coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E Pedro, respondendo para eles, aleluias, falou: Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados
em nome de Jesus, para perdão do vosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, meus amados irmãos, o primeiro pregador depois do Pentecoste. Meus irmãos, aquele Pedro medroso que vemos em Mateus capítulo 14, o versículo 30. Quando Jesus mandou ele andar sobre as águas, ele foi. Mas a palavra diz que ao olhar para as ondas, ele sentiu medo. Diz o versículo: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar-se. E ele clamou por Jesus, pedindo socorro. Vemos aqui o Pedro com medo do vento forte, com medo das águas, aleluias, pedindo socorro para Jesus. Também vemos em João capítulo 18, versículo 17, vemos a fraqueza de Pedro, quando ele negou a Jesus. Diz o versículo: então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? E disse-lhe ele: não sou. Vemos aqui Pedro, em sua fraqueza, negou a Jesus. Também em João capítulo 18, versículo 10, vemos a precipitação de Pedro quando ele feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha de Malco. Aquele Pedro medroso, inseguro, precipitado, foi ele agora revestido da glória de Deus, cheio da unção do Espírito Santo do Senhor. Aleluias! E ele agora se levanta e prega para uma multidão e com autoridade os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Nos diz a palavra que os que creram, aleluias, e foram batizados, foram quase 3.000 almas. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos Pedro cheio da autoridade do Espírito Santo, levando a mensagem do Senhor para multidões, fazendo a obra do Senhor. Aleluias! Louvado seja Deus, trazendo um exemplo para toda a igreja do Senhor. No nome de Jesus, Pedro curou um coxo na porta formosa do templo e anunciava o evangelho do Senhor a todos ali. Aleluias! O Senhor tem concedido a unção do Espírito Santo sobre a sua igreja, assim como o Senhor concedeu a unção sobre a igreja primitiva, sobre os seus discípulos. O Senhor também, ele concede para a igreja e capacita, aleluia, o seu povo. O Senhor tem capacitado o seu povo para fazer a sua obra, aleluia, para pregar a palavra e falar ao mundo que Jesus breve virá e não tardará, para orar pelos enfermos e receberem a cura, o milagre e entender que Jesus, o Todo-Poderoso, faz maravilhas através dos seus servos. Aleluias! Você foi chamado pelo Senhor para ser soldados de Cristo. Não foi chamado para ficar somente em 4 paredes, mas foi para sair de rua em rua, de vilas e cidades, proclamando este evangelho de paz, de amor, de poder, mostrando ao mundo que Jesus salva,
que Jesus transforma, que Jesus liberta e leva para o céu. Aleluias. Diz em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E disse mais Jesus: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está conosco todos os dias, como Ele falou, até a sua vinda gloriosa, cuidando de cada um dos seus. E o Senhor ordenou a ir anunciar o Evangelho para toda a nação. Assim como fez os discípulos, receberam a unção de Deus e foram anunciar a palavra, e foram anunciar a Jesus Cristo, e foram fazer a obra do Senhor. Aleluias! E esta palavra é para todos aqueles que servem ao Senhor. Jesus conta com você. Aleluia! A igreja do Senhor. Não fiquem parados de braços cruzados. Não podemos chegar à presença de Deus de mãos vazias. Aleluias! Mas que possamos apresentar a Ele algo. Louvado seja Deus. Que possamos apresentar para Ele aquela alma que você ganhou através do seu esforço, através da sua oração, evangelizando e ensinando o caminho do céu. E terás sua recompensa dada pelo Senhor. Aleluias. Igreja, seja soldados corajosos, fortes e firmes, assim como Pedro e os demais irmãos da igreja primitiva, sempre a cada dia ser um valente lutador na seara do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem que trago para o vosso coração, e que possamos, em nome de Jesus, seguir, aleluia, fazendo a obra do Senhor, para que a obra do Senhor venha a cada dia crescer e multiplicar, e ganharmos muitas almas para o reino do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Grande é o Senhor dos exércitos.